Você já imaginou um país à beira do colapso, por falta de combustível? Em Barus, essa crise não é apenas sobre carros parados. É sobre vidas em suspense, sobre uma população que vê sua paciência estourar enquanto as bombas silenciosas das linhas de suprimento ecoam pelo ar. Por semanas, ataques estratégicos de um país vizinho cortaram o fluxo vital de petróleo russo, transformando postos de gasolina em locais fantasmas e ruas em verdadeiros campos de batalha urbanos onde fiéis motoristas enfrentam filas intermináveis sob o sol ardente ou o frio cortante. A frustração tomou as ruas de Minsk, capital de Barus, e se espalhou como fogo em cidades industriais. O que começou como uma busca desesperada por gasolina, rapidamente se tornou uma explosão de indignação contra anos de estagnação econômica, inflação crescente e salários que mal cobrem o básico. O grito da população não é só pela crise do combustível, mas pela voz abafada de décadas de descontentamento, reprimida até então. Com a intervenção pesada das forças de segurança, as manifestações não recuam, pelo contrário, ganham força e revelam fissuras profundas no regime autoritário que governa o país. Tudo isso veio à tona depois que uma cadeia de ataques certeiros fechou uma a uma as artérias principais dos oleodutos. O mais simbólico deles, o Drogeba, que significa amizade, sofreu golpes duplos, num intervalo de apenas 2 semanas, deixando tanques vazios e o governo numa posição insustentável. Em meados de agosto, uma estação crucial em um corredor estratégico foi alvo dos ataques ucranianos. Enfraquecida mais ainda, outra linha vital para o fluxo de petróleo entre Barus e a Rússia, foi atingida no início de setembro. Isso não é mera coincidência, mas um golpe calculado, que atinge as entranhas políticas, econômicas e sociais do país. Barus, que depende quase exclusivamente do petróleo russo desde o fim da União Soviética, vê agora seu calcanhar de Aquiles exposto. Sem alternativas reais para diversificar seu suprimento, o país está preso em um jogo de poder cruel. O presidente Alexander Lukashenko enfrenta um dilema mortal: continuar alinhado com Moscou e ver seu governo minado pela revolta popular, ou romper com Putin, arriscando ser esmagado politicamente e economicamente. A pergunta que todos se fazem é: até quando esse impasse poderá se sustentar? E quando as bombas nas linhas de óleo finalmente esmagarão o trono de Lukashenko? Voltaremos ao ponto onde tudo começou e entenderemos o que está por trás desses ataques que incendiam não só os oleodutos mas a própria estabilidade de Barus. Antes, vimos como ataques precisos atingiram os principais pontos de bombeamento da Rússia, deixando as refinarias de Belarus às voltas com um colapso na chegada do petróleo. No meio dessa crise, a estabilidade que o regime de Alexander Lukashenko tentava sustentar começou a desmoronar. Mas o que está em jogo vai muito além da oferta de combustível. É uma ruptura profunda que abala as bases políticas, econômicas e a confiança da população. Belarus depende exclusivamente da Rússia para sua energia desde o fim da União Soviética. Não há alternativas, nem no fornecimento de eletricidade, nem no de petróleo. Agora, diante dos ataques sistemáticos de Ucrânia às instalações russas, o povo belarusiano está ficando sem combustível. Lukashenko está preso em um dilema impiedoso: continuar atrelado à Rússia e enfrentar o descontentamento crescente da população, arriscando sua permanência no poder, ou romper laços com Vladimir Putin para tentar negociar com outros fornecedores, o que certamente traria a ira do Kremlin. Mas será que esses cortes nas oleodutos vão mesmo derrubar o governo em Minsk? Para entender, precisamos lembrar, na manhã de 13 de agosto de 2025, a estação de bombeamento Unisha, no coração do corredor Briansk na Rússia, foi atacada por sistemas não tripulados. Essa é uma das principais artérias que transportam o petróleo bruto para Belarus. O impacto não se limitou ali, também provocou falhas intermitentes nos ramais do sul, que levam petróleo à Europa. Nas refinarias da Europa Central, o dia foi marcado por dificuldades. O fluxo de petróleo atrasado em níveis mínimos causou apreensão e um clima tenso no ar, como se o combustível vital estivesse esgotando-se lentamente, gota a gota. No mesmo dia, imagens de satélite confirmaram chamas gigantes numa das maiores estações do oleoduto, revelando que aquilo não foi um mero acidente técnico, mas sim um ataque planejado.
Menos de uma semana depois, em 19 de agosto, a notícia de que os envios para a Europa haviam parado se espalhou, elevando dúvidas sobre a confiabilidade de todo o sistema. Ainda que o fornecimento tenha sido retomado no curto prazo, a sensação de insegurança já havia se instalado. E quando pensavam que não poderia piorar, em 7 de setembro, veio outro golpe. Uma subestação crucial nos oleodutos entre Belarus e Rússia foi atacada. Desta vez, não havia mais dúvidas sobre a intenção. Afinal, esses ataques não são acidentes isolados ou fruto do acaso, eles fazem parte de uma estratégia calculada, que ameaça desestabilizar não só a economia, mas todo o tecido político e social da região. O que resta para Lukashenko? Um regime perdido entre o fogo cruzado das grandes potências. E um país que sente na pele, no cheiro do combustível faltando e no som da fila que nunca anda, que está à beira do caos. Afinal, quem pagará o preço final por esse conflito inesperado? A situação em Belarus, que já era crítica, se agravou rapidamente. Após algumas tentativas de restabelecer o fluxo de energia, a discussão sobre a confiabilidade do sistema se intensificou. No dia 7 de setembro, um golpe devastador atingiu uma subestação crucial dos oleodutos entre Belarus e Rússia. Assim, ficou claro que a sequência de eventos não era meramente coincidente, mas parte de um plano metódico. As refinarias de Belarus, Mosir e Naftan, sempre estiveram atreladas à extração de petróleo russo. Essas estruturas vitais ficam localizadas fora do solo belarusiano, em um complexo corredor de as estações de bombeamento da Rússia. Teoricamente, há possibilidade de redundância em um sistema de tubulações e estações de bomba. Contudo, na prática, isso não garante segurança real. As soluções alternativas ativadas durante um ataque operam com menor eficácia e a um custo elevado, aumentando o risco à operação. À medida que a frequência dos ataques se intensifica, as condições de seguro se tornam mais rigorosas, aumentando os custos de transporte e as taxas de espera. Em outras palavras, Belarus depende completamente do controle de válvulas externas. Quando um incêndio irrompe no extremo dos oleodutos, as filas em postos de gasolina se tornam inevitáveis. As bombas funcionam e as filas crescem. O dia a dia das pessoas já sente o impacto, o primeiro sintoma da crise é visível nos postos. Resistir a aumentar os preços não é uma solução eficaz. Quando o acesso ao combustível se torna irregular, as pessoas se apressam para abastecer onde podem, inflacionando a demanda e alongando ainda mais as filas. O transporte urbano, incluindo táxis e micro-ônibus, começa a falhar e a entrega de produtos rurais se torna ainda mais esparsa. A ruptura da cadeia de suprimentos deixa os preços de alimentos voláteis, enquanto pais preocupados com o transporte escolar buscam soluções e os agricultores confundidos tentam calcular o melhor custo do diesel. As dificuldades financeiras das municipalidades começam a se acentuar, com gastos imprevistos e uma sensação generalizada de desespero. A crise não é apenas uma questão econômica, mas toca o psicológico da sociedade. Discussões acaloradas em postos de gasolina, junto a compras online encolhendo, revelam que Belarus, que outrora tinha a paz medida em litros de combustível, agora vive um pesadelo. Em um clima de incerteza, os cidadãos de Belarus questionam o futuro. O que vai acontecer quando as reservas finalmente acabarem? A população permanecerá em silêncio ou tomará uma atitude? A tensão está no ar e a resposta pode mudar tudo. Até aqui, vimos como a crise de combustível mergulhou Belarus em um caos inesperado. O país, antes conhecido por sua estabilidade nas bocas dos postos, hoje vê longas filas, estoques esgotados e ansiedade crescer, marcando um colapso silencioso da confiança pública. Agora, as autoridades tentam acalmar a população com explicações mecânicas, falando em interrupção controlada, manutenção técnica e pausas de curto prazo. Mas há algo mais obscuro por trás dessas palavras vazias. Imagens abertas ao público, dados de satélite mostrando incêndios nas estações, vídeos e fotos compartilhadas nos bairros revelam uma intensidade de ataques que não se pode atribuir a meros acidentes. Será mesmo que duas importantes instalações bateram às portas da destruição por acaso, em menos de 2 semanas? As cenas de pânico nas bombas,
Os vídeos de filas quilométricas nas redes sociais e os alertas impostos sobre limites no abastecimento não deixam dúvidas. A percepção pública está arruinada, custe o que custar. A verdadeira questão surge como uma faca afiada. Funciona a bomba? A resposta não é apenas técnica, mas a medida exata da credibilidade do regime de Alexander Lukashenko. Em tempos como esse, a confiança não se compra, se ganha. E ela está desaparecendo. No meio dessa tempestade crescente de repressão, uma parte da juventude habilidosa busca rotas legais, trabalho, universidade, tentando escapar da armadilha do colapso. Mas para quem não encontra saída, a fuga se transforma em aventura ilegal. Milhares de belarusianos tentam atravessar fronteiras rumo à Europa. Registros da oposição e dados das guardas de fronteira confirmam um êxodo massivo nos últimos 2 anos, intensificado no auge da crise. Mas a lenta burocracia do asilo não está contendo essa sangria, só reforça a ideia da partida definitiva. E a situação não para por aí. Enquanto parte da população foge para perto do oeste, outra parcela atravessa linhas vermelhas em direção à Ucrânia, um movimento que Minsk encara como uma ameaça grave. Voluntários belarusianos organizam-se nas fileiras ucranianas desde o início da guerra. O regimento Kalanoky, em especial, é conhecido e temido pelo regime, que não vê nisso apenas uma questão externa, mas um desafio à segurança interna. Arquivos secretos foram abertos contra aqueles suspeitos de apoiar esses voluntários. Famílias sentem a pressão de um governo que quer controlar tudo, da economia à lealdade. Até a crise aparentemente técnica do abastecimento se entrelaça com esse jogo político de poder e fidelidade. O cheiro de gasolina que antes significava mobilidade agora invoca medo. Aquele silêncio tenso nos postos, intercalado pelo som das bombas secas, ecoa um país preso em sua própria armadilha. A pergunta que paira no ar é incisiva: até quando Belarus aguentará essa encruzilhada entre o colapso econômico e a ruptura política? E, mais importante, quem vai decidir o futuro dessa nação ao ponto de ebulição? Na capital Minsk, desde o início da guerra, voluntários da Belarus têm se unido às fileiras ucranianas, formando redes como a do famoso regimento Kalanoky. Para o regime, essa mobilização não é só uma questão externa, mas uma ameaça interna à segurança. Agora, arquivos estão sendo abertos contra aqueles suspeitos de apoiar esses voluntários, famílias enfrentam pressões desumanas e a sociedade civil carrega um peso crescente. Curiosamente, até uma crise aparentemente técnica, como a falta de combustível e os ataques aos gasodutos, revelam-se entrelaçados com essa teia política de lealdades. Enquanto a economia se espreme em um gargalo, e as filas nos postos de gasolina crescem intermináveis, uma pergunta amarga começa a ecoar em todo lugar: de que lado você está e por quê? Essa dúvida não fica restrita às câmeras de televisão ou debates públicos, ela se infiltra em conversas nas casas, nos locais de trabalho, até nos próprios postos de abastecimento. O cheiro do combustível misturado ao clima tenso torna-se o pano de fundo para esse dilema inquietante. Enquanto Moscou luta para apagar seus próprios incêndios no sistema energético, Minsk fica cada vez mais exposta. Incêndios que se alastram na rede russa forçam o Kremlin a priorizar seu mercado interno, cortando abastecimentos destinados a Belarus. Nos bastidores, relatos indicam que o estoque de combustível belarusiano foi furtivamente drenado para aliviar a escassez russa. Essa manobra desesperada não apenas estremece ainda mais a já fragilizada oferta em Belarus, mas acentua a sensação de que Minsk voltou a ser deixada de lado. Quando o problema de armazenamento dos vizinhos pesa nos tanques de Belarus, o lema "um mercado, um destino" perde qualquer apelo. Os verdadeiros prejudicados são as pessoas comuns, presas num ciclo de pânico e incerteza, algumas vezes encarando a realidade dura dos postos de gasolina vazios, outras vezes sentindo a economia ruir silenciosamente diante de seus olhos. Combustível é o alicerce duro e indispensável de uma economia. Ao aparecer uma rachadura nesse alicerce, todo o edifício político e social começa a tremer. Mesmo antes dessa crise, Belarus já enfrentava dificuldades crescentes nas importações, sufocada por sanções internacionais. Agora, o aumento dos custos logísticos pressiona ainda mais os preços, que disparam sem controle. A cadeia de suprimentos para componentes essenciais das refinarias, produtos químicos,
catalisadores, sensores e sistemas de automação, tornou-se vulnerável a níveis assustadores. O temor de sanções secundárias restringe a capacidade de obter essas peças, uma verdadeira sentença silenciosa para a manutenção da infraestrutura crítica. À medida que o risco econômico internacional cresce, a moeda local sofre sob forte pressão, refletindo na carteira do cidadão comum. E enquanto os preços aumentam, os salários permanecem estagnados, plantando a semente da insatisfação crescente. E conforme a insatisfação se alastra, a confiança no regime desaparece, iniciando um ciclo vicioso sem fim aparente. O controle do poder por Alexander Lukashenko parece cada vez mais frágil, como um castelo de cartas à beira do colapso. Seria essa a faísca que finalmente vai incendiar as ruas de Minsk? Ou o regime encontrará um jeito de sobreviver? A resposta ainda está no ar, entre o ronco das bombas, o cheiro do combustível queimado e os sussurros desesperados da população. Até agora vimos que a crise de combustível em Belarus não é apenas uma questão técnica ou econômica. A dificuldade em encontrar peças essenciais, aliada à pressão cambial e à inflação dos preços, já começa a corroer o poder de compra e a paciência da população. A combinação tóxica entre salários estagnados e aumento do custo de vida gera uma espiral negativa de desconfiança que ameaça a estabilidade do governo. Agora, esse ciclo parece implacável, um verdadeiro labirinto sem saída. A margem de manobra de Alexander Lukashenko é quase inexistente. Apoiar-se ainda mais em Moscou poderia garantir combustível e dinheiro no curto prazo, mas isso implica abrir caminho para sanções secundárias. Além disso, fecha todas as pequenas portas que ainda existem para os mercados europeus. E se sinalizar alguma abertura para o Ocidente? Talvez alivie a pressão interna e traga um respiro externo, mas, dessa vez, o Kremlin pode não aceitar. É o dilema do prisioneiro, sem escapatória fácil, cada escolha traz um custo fatal. Tentar cortejar Pequim parece outra jogada desesperada. A China quer suprimentos baratos e seguros, não correr riscos políticos que envolvam Belarus. Assim, tudo o que sobra para Minsk é manter o combustível nas bombas e o dinheiro antes que ambos se esgotem, e aí, sinal claro de que a influência se desfaz de vez. A estabilidade, até hoje, foi sustentada por duas razões simples: a rotina pacata de pouca tensão e os preços acessíveis dos bens básicos. O combustível está no centro dessas duas realidades. Mas quando imagens de filas intermináveis diante dos postos surgem, o discurso oficial vai por água abaixo. Essa não é a exclusividade da capital, nas províncias, os impactos agravam-se ainda mais. Transporte de carga diminui a velocidade, produtores rurais enfrentam o aumento do preço do diesel, e pequenas perturbações nas etapas que levam os alimentos ao mercado se transformam em ondas gigantes que atingem todos. O governo reage com medidas paliativas, limites na quantidade por pessoa, horários específicos para a venda, tabelas de preços e maior presença policial. São danos controlados, mas não a cura. O que realmente está quebrado é o ritmo do abastecimento e, sobretudo, a confiança da população. Nomear um gasoduto de amizade e depois vê-lo transformado em arma política cria uma sensação amarga e inevitável para muita gente. Não se trata mais de um problema que apenas os engenheiros precisam resolver. É uma ferida direta na psicologia do povo, que sente na pele o peso das disputas invisíveis, o que antes era rotina virou batalha, e o combustível é o campo de guerra onde se decide o futuro de toda uma nação. Será que Belarus encontrará uma saída antes que o fogo queimando seus canos se transforme numa labareda impossível de controlar? E, mais importante ainda, quem realmente tem o poder para apagar esse incêndio? O tempo dirá. O esgotamento da juventude educada representa uma das perdas mais severas para qualquer nação. Em Belarus, essa decadência vai além do político. Agora, o êxodo também é econômico. Universitários abandonam o país, centros de pesquisa perdem talentos, e investimentos são postergados, como se a esperança fosse uma moeda escassa. Nessa atmosfera tensa, redes de voluntários, embora criminalizadas e rotuladas como ameaça pelo regime, são conhecidas e cada vez mais comentadas pela população durante a crise do combustível e o declínio econômico. Enquanto isso,
o governo intensifica a vigilância interna e multiplica investigações, esmagando qualquer fresta de resistência. Recursos públicos, já escassos, são desviados para essas medidas repressivas, tornando a vida das pessoas ainda mais pesada. Cada gesto de apoio de Minsk a Pequim sinaliza uma busca desesperada por um novo aliado financeiro e político. Contudo, a China não é um poço infinito de dinheiro. Sua prioridade é garantir energia barata e segura para seus próprios interesses, sem se arriscar com os perigos políticos que Barroso enfrenta. Assim, esperar que uma simples foto com líderes chineses traga salvação é uma ilusão cruel. A saída duradoura para essa crise passa obrigatoriamente pela restauração da confiabilidade no fluxo de combustível e pela transparência nas negociações financeiras. Moscou, também pressionada por ataques a seu sistema energético, custos crescentes de seguros e transporte, e a necessidade de proteger seu mercado interno, responde com reflexos automáticos, redistribui seus estoques para consumo prioritário. Admite rapidamente o combustível onde há reservas, e tenta controlar os preços de forma administrativa. Essas ações aliviam momentaneamente o problema, mas agravam a vulnerabilidade abrangente de Barroso. Com isso, o combustível que chega a Barroso se torna um fio cada vez mais frágil, pronto para secar diante do menor sinal de instabilidade. Alexander Lukashenko, encurralado, se vê forçado a fortalecer ainda mais os laços com Moscou, em troca de combustível seguro e empréstimos financeiros. No entanto, uma profunda crise energética já explode dentro da própria Rússia, tornando essa aliança um castelo de cartas prestes a ruir. Como alternativa, Minsk pode tentar enviar sinais para a Europa, propondo um descongelamento controlado nas relações, mas será que o Kremlin terá a paciência de aceitar essa jogada delicada? A pergunta que ecoa no ar pesado é: como sobreviver a essa equação impossível, onde cada movimento parece ampliar a pressão e abalar o equilíbrio? A crise do combustível já é a face de um abismo político, social e econômico, e a sobrevivência de Barroso depende agora de decisões tão arriscadas quanto inevitáveis. Em meio a tudo isso, a confiança social, aquela linha tênue que sustenta qualquer governo, desfia-se rapidamente, deixando o país à deriva. O relógio não para, e a próxima reviravolta pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Até agora, vimos que Belarus enfrenta uma crise profunda no abastecimento de combustível. As soluções para conter a alta do combustível passam por medidas imediatas, como acabar com os limites nos postos e controlar a volatilidade dos preços. Também é vital garantir fornecimento transparente, financiamento externo, suprimento de peças e químicos, além de negociações diplomáticas que facilitem seguros e transporte. O objetivo é pelo menos abrir caminho para algum alívio bancário que reduza o sufoco financeiro. Mas há uma camada ainda mais delicada, a segurança social. Impedir atrasos nos salários e nas aposentadorias. Construir estoques estratégicos de alimentos e medicamentos. Apoiar pequenas empresas com cupons de combustível e subsídios direcionados, todas essas são medidas urgentes para conter o colapso da vida cotidiana. Porém, isso depende de uma escolha política crucial: seguir um caminho ainda mais dependente de Moscou, ou tentar uma abertura controlada com a Europa, apostando numa melhora gradual. O primeiro caminho alivia momentaneamente, mas prende Belarus numa relação de dependência perigosa e duradoura. O segundo, apesar de provocar reações duras no curto prazo, pode garantir um respiro fundamental para o país no futuro próximo. O grande ponto de decisão está no painel do tanque, naquele pequeno medidor que indica o combustível disponível para seguir adiante. Enquanto ele continuar no vermelho, essa economia de lealdades nunca durará. Quando o petróleo escasseia, qual é o verdadeiro valor, em rublos, da confiança do povo? Hoje, Belarus tem que responder a essa pergunta. Cada sabotagem ao oleoduto Drelba não queima só combustível, mas também a confiança do povo. As filas se estendem, a fumaça negra sobe, e os nervos se desgastam. O momento decisivo para o governo começará quando forem anunciados os reparos no sistema. Se a resposta for sim, a bomba vai girar e continuar girando, então a crise terá sido controlada. Afinal, tudo que vai, volta. Mas e se a bomba nunca girar de novo? E se a desconfiança for maior do que qualquer anúncio oficial?
O verdadeiro fio da navalha está na beira do tanque vazio. O que vai dominar Belarus, lealdade ou revolta? A resposta está prestes a explodir. Quem será o próximo a pagar o preço? Até agora, vimos como a crise do combustível em Barus acendeu uma chama de insatisfação que parecia adormecida. O povo, cansado de esperas intermináveis e promessas vazias, começa a questionar a estabilidade do regime. No entanto, o que muitos não percebem é que essa crise vai muito além dos tanques vazios e filas nas bombas. A reação de Moscou para proteger seu mercado interno é compreensível, mas, para Barus, é como um incêndio que devora de dentro para fora. Toda vez que as refinarias russas são afetadas, as regiões mais importantes do país recebem prioridade no abastecimento. E Barus? Aqui, o volume de combustível se reduz drasticamente, às vezes até invertendo o fluxo. A frase "um mercado, um destino" torna-se apenas um conceito vago para o cidadão comum, que sente o custo real dessa desigualdade na própria pele. Isso destrói, lentamente, o discurso de irmandade entre os países. Além disso, Barus não enfrenta apenas dificuldades diretas, o país sofre as consequências de sanções e pressões secundárias. A Europa endureceu sua retórica contra os canais que alimentam a máquina de guerra russa, o que limita as possibilidades de exportação barusianas. Transações bancárias e seguros tornaram-se mais rígidos e caros. No fim, todo esse peso recai diretamente no preço do combustível, das peças de reposição, dos equipamentos e dos produtos químicos essenciais às refinarias. À medida que a crise se aprofunda, o acesso a recursos externos fica mais restrito. A inflação doméstica sobe e o orçamento estatal parece se conter, como se segurasse a própria respiração. Embora as grandes manifestações ainda causem hesitação, pequenos focos de revolta começam a brotar. Discussões acaloradas nos postos, recados escondidos nos quadros de preços, vendas clandestinas e até greves silenciosas em linhas de táxi, tudo isso não ganha as câmeras da televisão, mas corrói, de forma poderosa, a narrativa da paz diária que o governo tenta manter. O recurso mais valioso de Barus é seu povo jovem e qualificado. Porém, combinando a crise de combustível, a inflação alta e a pressão política, o perfil daqueles que decidem partir se transforma. Não são mais apenas os motivos políticos que empurram as pessoas para fora, mas também o desespero econômico se torna um motor implacável. Isso representa uma erosão lenta, porém contínua, da força de trabalho educada. Universidades veem suas matrículas despencarem, centros de pesquisa perdem talentos rapidamente e decisões de investimento são adiadas sem prazo para retorno. Mas a verdade chocante é: será que o governo de Lushenko tem alguma carta na manga para frear essa sangria? Ou será que o que está se desenhando é a derrocada inevitável de um sistema que tentou se manter firme sobre areia movediça? O destino de Barus está prestes a revelar um desfecho eletrizante, onde cada tanque vazio pode significar a passagem para um colapso quase irreversível. Será que a população vai suportar mais esse golpe, ou o fogo que queima silencioso nas entranhas do país vai explodir em caos total? A resposta vem agora, quando tudo ainda pode mudar ou acabar de vez. Você já parou para pensar por que, em pleno século XXI, um país como Belarus enfrenta uma crise de combustível tão profunda que ameaça sua própria estabilidade? Imagine filas intermináveis sob o sol escaldante, o cheiro de gasolina misturado ao nervosismo latente no ar. Enquanto as bombas secam, a confiança de uma nação inteira começa a escapar pelo ralo. Como pode um sistema baseado em gigantescos oleodutos ser tão frágil que uma sequência de ataques transforma tudo em um caos quase insuportável? Resumo rápido para quem está acompanhando: a tensão só cresce em Belarus. Os oleodutos que trazem o combustível da Rússia foram sabotados sistematicamente, paralisando as refinarias e deixando postos de gasolina secos ou fechados. A população, já sufocada por uma inflação galopante, salários baixos e economia estagnada, agora enfrenta o pesadelo das filas que se estendem por quilômetros. Isso tudo enquanto autoridades tentam esconder a gravidade da situação, falando em manutenção temporária e problemas técnicos, quando sabemos muito bem que não é só isso. Agora, o pulsar dessa crise vai além da energia, ele dissolve a própria credibilidade do governo de Alexander Lushenko.
Dependente da Rússia desde o fim da União Soviética, Belarus não possui alternativas reais para importar petróleo ou eletricidade. Mas com os ataques ucranianos atingindo os pontos nevrálgicos da infraestrutura russa, o combustível simplesmente deixou de chegar. Lukashenko está encurralado entre dois caminhos impossíveis: continuar na aliança com Putin e enfrentar a revolta popular crescente, ou tentar negociações com outros países e conquistar a ira do Kremlin. Qual será a saída? Voltemos no tempo, numa manhã fria de 13 de agosto de 2025, quando o silêncio foi rompido pelo estrondo das explosões no posto de bombeamento Unisha, no coração da região russa de Briansk. Esse lugar era o cerne do oleoduto Drelba, a principal artéria que trazia crude para Belarus. O cheiro forte de fumaça, a visão das chamas dançando sob o céu nublado, tudo parecia um pesadelo técnico, até que imagens de satélite confirmaram que aquilo não era acidente, mas um ataque calculado. Menos de uma semana depois, a entrega de petróleo para a Europa parou. A partir dali, o colapso acelerou. No início de setembro, outro golpe certeiro atingiu uma subestação fundamental na rota entre Belarus e Rússia. O impacto foi tão profundo que não se tratava mais de simples falhas, mas de uma guerra silenciosa, onde cada incêndio, cada atraso, inflamava a desconfiança e o medo na população. E não são apenas os caminhoneiros nas estradas ou os donos de postos que sentem isso, o efeito dominó chegou às prateleiras dos supermercados, às mesas das famílias e às contas bancárias dos trabalhadores. As filas nos postos se tornaram território de tensão. Pessoas desesperadas para encher o tanque a qualquer custo, ou correndo para garantir o combustível antes que acabe. Os sons dos motores parando abruptamente, o cheiro metálico do diesel misturado à poeira das ruas mostram o país em vulnerabilidade. Transportes urbanos rareiam, mercados sentem escassez, e o acesso a itens básicos começa a vacilar. Em casas e locais de trabalho, a conversa é a mesma. Será que vamos conseguir o suficiente para hoje? A crise não é só de combustível, é um reflexo do colapso que ameaça derrubar tudo. Enquanto isso, o governo luta para manter uma fachada de controle, depreciando as evidências que circulam nas redes, vídeos de longas filas, relatos de limites impostos na bomba, pânico e desinformação. A quebra da confiança é latente, e essa fissura não se fecha com palavras oficiais, mas só se aprofunda à medida que a população sente nas mãos vazias a impotência e o abandono. Não para por aí. A crise estimula movimentos migratórios nunca antes vistos, jovens e qualificados tentando fugir do cenário sombrio pela imigração legal ou até mesmo por rotas clandestinas, deixando um vazio que ameaça a economia e o tecido social. Ao mesmo tempo, um grupo de voluntários belarusianos se engaja na guerra da Ucrânia, algo que para o regime é um risco direto à segurança nacional. Cada crise se entrelaça, cada queixa cresce, e a pergunta que paira no ar se torna inevitável: de que lado você está? O reflexo disso chega também em Moscou, que, lidando com seus próprios incêndios na rede energética, acaba retirando estoques de Belarus para proteger seu mercado interno. Isso só aumenta o sentimento de abandono em Minsk. A promessa de um mercado, um destino se mostra uma ilusão dura de engolir quando as bombas nos postos seguem se esvaziando. A crise de combustível em Belarus não é apenas um problema técnico ou econômico. Ela é a rachadura que ameaça quebrar um regime. Mostrar a fragilidade das alianças e despertar a população para a dura realidade que estava sufocada por anos. Lukashenko tem pouco espaço para manobras. Depender demais da Rússia significa arriscar sanções que podem arruinar o país, enquanto abrir concessões a outros atores pode lhe custar a pouca paz que ainda mantém. O combustível, peça-chave da economia, é também o termômetro da governabilidade. Será que Belarus encontrará um caminho para reabastecer não só os tanques, mas também a esperança de seu povo? Ou está prestes a mergulhar em um caos que poderá mudar sua história para sempre? O tempo e as decisões políticas que virão farão toda a diferença. Enquanto isso, nas bombas secas, o futuro parece cada vez mais incerto. Resumindo a parte anterior, a crise de combustível em Belarus não é apenas um problema técnico, mas uma ferida que abala profundamente a confiança da população.
O povo percebe que a economia está inseparavelmente ligada à política, e essa desilusão mexe com a alma da nação, especialmente quando jovens qualificados começam a deixar o país. Agora, imagine o impacto de Moscou tentando proteger seu mercado interno. É um fogo que queima também as mãos de Barus. Quando as refinarias russas sofrem ataques, as prioridades vão para as cidades grandes e instalações estratégicas. Assim, o combustível que deveria abastecer Barus diminui drasticamente, ou até mesmo retorna, invertendo o fluxo. A ideia de um mercado, um destino para os belarusianos soa vazia, quase cruel. Essa desigualdade corrói a noção de fraternidade que ambos os países pregam. Barus é diretamente atingida pelas sanções e sofre pressão indireta. A Europa fecha o cerco, restringindo canais comerciais que poderiam alimentar a máquina de guerra russa, e isso prende Barus em um dilema sufocante. Transações bancárias ficam mais lentas, seguros e transportes ficam mais caros. Cada aumento se traduz em combustível mais caro, peças de reposição escassas e produtos químicos difíceis de obter. À medida que a crise se aprofunda, o acesso a recursos externos fica quase impossível. A inflação sobe, e o orçamento nacional parece prender a respiração, tentando aguentar. Apesar do medo que paralisa as massas, pequenos focos de rebeldia surgem nos cantos de Barus. Discussões acaloradas nos postos de gasolina, bilhetes anônimos em quadros de preços. Vendas sutis no mercado negro, greves silenciosas entre motoristas de táxi. Não são imagens que aparecem nas grandes mídias, mas esses pequenos fragmentos enfraquecem a aparência de paz e ordem. Eles corroem a narrativa oficial de estabilidade diária. O maior tesouro de Barus é sua juventude talentosíssima. Mas quando a crise do combustível se junta à inflação e à pressão política, o perfil dos que fogem do país muda dramaticamente. Não são só os dissidentes políticos, trabalhadores jovens, cientistas, estudantes e técnicos também vão embora, fugindo de um futuro incerto. As universidades começam a registrar menos matrículas, as equipes de pesquisa se esvaziam, novos projetos são adiados. É um desgaste silencioso, mas mortal para o país, uma fuga constante que corrói as bases do desenvolvimento. Será que Barus conseguirá reverter essa sangria? Ou será que o fogo que queima a Rússia queima, antes de tudo, a própria Barus? A resposta pode reescrever o destino desta nação à beira do colapso. Afinal, até onde pode ir a paciência de um povo traído? Você já imaginou como um país pode ser jogado no caos por uma crise de combustível? Belarus, em pleno século XXI, está vivendo exatamente isso. Filas intermináveis sob um sol abrasador, o cheiro pesado de gasolina misturado ao nervosismo que cresce a cada minuto. Bombas secas, postos completamente fechados, tudo isso num país dependente de um oleoduto que deveria garantir sua sobrevivência. Como uma sequência de ataques pode derrubar toda essa estrutura? O que acontece quando a base que sustenta uma nação começa a rachar? Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Os oleodutos que trazem combustível da Rússia para Belarus foram sabotados repetidamente. Refinarias foram paralisadas. Na capital e nas cidades industriais, as estações de abastecimento viraram campos de batalha silenciosos, com filas intermináveis e gasolina que nunca chega. E não é só isso. O povo enfrenta inflação descontrolada, baixos salários e uma economia que parece enterrada em estagnação. Enquanto o governo tenta convencer a todos de que se trata apenas de manutenção temporária, a verdade é outra, e muito mais sombria. Alexander Lukashenko, líder do país, está encurralado. Desde o fim da União Soviética, Belarus depende exclusivamente da Rússia para energia e petróleo. Não há alternativa real. E agora, com ataques ucranianos atingindo precisamente os pontos vitais desses oleodutos, o combustível simplesmente desapareceu. Lukashenko enfrenta um dilema mortal: continuar fiel a Putin, arriscando uma revolta popular inevitável, ou traí-lo ao buscar outros parceiros, ganhando a ira do Kremlin. Qual escolha pode salvar Belarus? Voltemos ao início dessa crise devastadora. Imagine, manhã de 13 de agosto de 2025. O silêncio absoluto da madrugada é quebrado pelo estrondo de explosões no posto de bombeamento Onisha,
coração pulsante do oleoduto Drelba, que leva petróleo cru para Belarus. O cheiro forte de fumaça invade o ar, enquanto as chamas dançam sinistramente contra nuvens cinzentas. À primeira vista, parecia um acidente técnico, mas as imagens de satélite logo mostraram que não passava de mais uma ofensiva planejada. Menos de uma semana depois, os envios para a Europa foram interrompidos. O colapso se acelerou. Em setembro, outra estação crucial, dessa vez entre a Rússia e Belarus, também foi atingida. Não eram meras falhas, mas uma guerra silenciosa, cujo impacto reverberava muito além dos oleodutos, chegando às prateleiras dos mercados e às mesas das famílias. Nas ruas, o desespero tomava forma. Os sons dos motores que cessam no meio da estrada, o cheiro metálico do diesel misturado à poeira do chão seco, cenas que se repetiam, mostrando uma nação vulnerável e à beira do colapso. Os transportes urbanos reduzidos, mercados com prateleiras vazias, e as contas dos trabalhadores pesando mais a cada dia. Nas conversas, uma pergunta solitária ecoa: será que teremos combustível suficiente hoje? Enquanto isso, o governo tenta manter um verniz de normalidade, minimizando a crise como se fosse apenas um problema técnico passageiro. Mas vídeos nas redes e relatos de longas filas mostram o contrário. O pânico aumentava, e o limite de abastecimento imposto pelos postos só alimentava a tensão popular. A confiança pública ruía de forma irremediável, uma ferida profunda que as palavras oficiais não conseguiam curar. A crise não afetava apenas o combustível, mas desencadeava uma fuga em massa. Jovens e profissionais qualificados buscavam uma vida melhor na Europa, muitas vezes enfrentando rotas legais ou clandestinas para escapar do colapso iminente. E para piorar, um grupo crescente de voluntários belarusianos, engajados nas batalhas na Ucrânia, era visto pelo regime como uma ameaça à segurança interna. Essa multiplicidade de crises formava um único nó de tensão: quem realmente controla o destino de Belarus? A resposta ecoa nas ruas, nos lares, no trabalho e na estação de serviço. Moscou, por sua vez, enfrentando suas próprias crises energéticas, começa a retirar combustível de Belarus para atender sua demanda, mergulhando a capital Minsk ainda mais no abandono. A velha promessa de um mercado, um destino se mostra, na verdade, uma cruel ilusão para o povo, que paga o preço com seu sofrimento. A crise de combustível não é apenas um problema técnico, mas a rachadura profunda que ameaça a estabilidade do regime, escâncara fragilidades temporais nas alianças e desperta uma população adormecida pela repressão. Lukashenko tem pouco espaço para manobrar. Apoiar-se demais em Moscou pode garantir combustível e dinheiro a curto prazo, mas só aumenta o risco de sanções que enterrariam ainda mais o país. Buscar novos aliados pode abrir um respiro interno, mas custaria a ira de Putin, afastando Belarus do único parceiro que lhe resta. O combustível, a primeira mola da economia, virou o termômetro da governança. A pergunta que não quer calar: Belarus conseguirá reabastecer não só seus tanques, mas a esperança de seu povo? Ou está prestes a afundar numa crise que mudará sua história para sempre? Enquanto as bombas secas silenciam as ruas, o relógio corre, e o futuro se torna cada vez mais incerto.